Oi, gente, eu sou Juliana Ribeiro, eu sou bacharel e licenciada em Geografia, especialista em Coordenação Pedagógica e Planejamento, mestre em Geografia e doutorando em Ensino de Ciências. Estou aqui para conversar hoje com vocês um pouco sobre energia e hidrografia brasileira. Bom, levando em conta que a nossa matriz energética, ela é, em sua grande essência, vinda das águas, né, a partir da geração da energia hidrelétrica ou hidroelétrica, então vamos conversar um pouquinho sobre. Então, a hidrografia brasileira ocupa um lugar de destaque entre os elementos naturais, O destaque nesse sentido é proveniente da quantidade e variedade hídrica presente em nosso país, ou seja, nós somos um país riquíssimo em recursos hídricos, em rios navegáveis e rios com grandes potenciais hidrelétricos. Então, grande parte dos rios brasileiros nasce em relevos com pouca altitude, exceto o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes. Então, com 55.467 quilômetros quadrados, o país ocupa o primeiro lugar em rede hidrográfica, isto é, devido à sua extensão. A riqueza hídrica nacional favorece a presença de rios de grande profundidade, além de rios largos e extensos, em decorrência do tipo de relevo predominante no país, que forma rios de planaltos. No Brasil, os rios são caudalosos e as bacias hidrográficas extensas, proporcionando um significativo potencial hídrico no desenvolvimento de usinas hidrelétricas, captação de água, irrigação, transporte, entre outros. E aí eu trouxe as imagens, então, da hidrelétrica, da irrigação e do transporte hidroviário. Aqui é só um exemplo de um GIF para nós vermos um pouco sobre a utilização das águas através de uma represa de uma hidrografia. Através de uma represa de uma hidrelétrica. Então, a irrigação, né, o transporte, as indústrias, tudo utilizando essa água muitas vezes represada. Então, as principais características da hidrografia brasileira são a ocorrência de grande parte dos rios do tipo caudalosos, isso significa cursos com elevado volume de água que não secam, ou seja, os rios perenes, característica derivada do clima úmido. Somente no sertão nordestino ocorrem em determinadas localidades os rios temporários, ou seja, aqueles rios que eles vão secar em determinado período do ano. Então, domínio principal de foz do tipo de estuário e alguns rios com foz do tipo delta, que vão facilitar, né, a nossa instalação das hidrelétricas no nosso país. E aqui uma imagem, né, vista do espaço do delta do rio Amazonas. Então, os regimes dos rios brasileiros são de predominância do tipo pluvial, ou seja, da chuva. Isso quer dizer que os períodos de cheias e vazantes são determinados pela ocorrência das chuvas e secas, influência direta do clima na nossa hidrografia. Então, nós temos no nosso país uma modesta quantidade de lagos e uma superioridade de rios que desaguam no mar, que nascem no interior do país e percorrem em direção ao oceano, chamado de drenagem do tipo exorreica. Grande parte dos rios corre sobre planaltos, e depressões. Esses são os tipos de relevo que mais se destacam no Brasil, favorecendo a indústria, a instalação de usinas hidrelétricas. Em detrimento da abundância hídrica, o Brasil se coloca como um privilegiado nesse sentido, uma vez que a escassez de água assola muitos países do mundo. Apesar dessa riqueza, a população não cuida dos rios, pois diariamente são lançados esgotos, produtos químicos, lixos e muitos outros detritos nos mesmos. Então, até onde é
a população e até onde também a questão do Estado, quando nós falamos do esgoto industrial. Então, a hidrelétrica domina a geração de energia do Brasil. Desculpa, a hidrelétrica domina a geração de energia no Brasil até 2030. Então, essa é uma reportagem que eu li, que eu achei muito interessante e pertinente para nós analisarmos. Então, o Brasil possui usinas hidrelétricas convencionais, bem como usinas reversíveis que ajudam a gerar eletricidade durante os horários de pico de demanda em uma base de curto prazo. A energia hidrelétrica é uma tecnologia madura e o espaço para crescimento futuro é limitado. As futuras adições de capacidade serão, portanto, limitadas a pequenos projetos hidrelétricos. Embora a geração de energia hidrelétrica esteja crescendo no país, ela é vulnerável a secas recorrentes. Então, grandes secas ocorreram de 2014 a 2017, levando a uma queda significativa da geração de energia hidrelétrica. O país está enfrentando atualmente outra seca severa que deverá impactar a geração de energia hidrelétrica. As secas contínuas têm empurrado, o país para o desenvolvimento do setor renovável. O governo lançou várias políticas, como o Plano Nacional de Energia 2030, o Plano Decenal de Energia 2029 e leilões de energia renovável para promover as fontes renováveis. Dentro das energias renováveis, a energia eólica e a energia solar fotovoltaica são as principais áreas de foco do governo brasileiro. O desenvolvimento do setor renovável reduzirá a dependência do país da energia hidrelétrica, bem como ajudará na redução de importação de eletricidade. Então, assim, essa é uma reportagem de 2021, mas hoje, em 2023, nós estamos vivendo dois extremos, cheias no sul do Brasil e secas no norte do Brasil. Então, isso leva, sim, a se pensar nessa questão da energia eólica e da energia solar. Lembrando que a energia eólica serão investimentos governamentais, porque é caro, as pás são gigantescas, né? E a energia solar muito mais para as residências e para algumas empresas também, embora agora tenhamos a questão da taxação, né? Mas são opções que o Brasil já começa a discutir dentro do ponto de vista governamental. A energia hidrelétrica é obtida por meio de força das águas. É no interior das usinas hidrelétricas que se dá a conversão da energia potencial da água armazenada nos reservatórios em energia cinética e, por fim, em energia elétrica. A hidroeletricidade possui vantagens e desvantagens. Trata-se de uma energia limpa, barata e gerada de uma fonte renovável. Em contrapartida, a construção de usinas hidrelétricas traz impactos ambientais e sociais de grande magnitude, além de ser um processo custoso, ou seja, é caro. Quando se construiu as usinas de Jirau e de Santo Antônio em Rondônia, foi o período que eu estava morando lá, fazendo o meu mestrado, então eu pude acompanhar muito discussões sobre essas questões de ser caro, de ser uma energia gerada no norte para abastecer o centro-sul do país, a questão de populações tradicionais que foram tiradas dos seus lugares, e aí nós podemos pensar também em povos tradicionais que têm a questão de uma relação de territorialidade e do sagrado quando nós pensamos na questão dos cemitérios, por exemplo. Então, o Brasil possui extensos rios planálticos que favorecem a geração da hidroeletricidade. Então, atualmente, 67% da energia gerada no nosso país são oriundas das usinas hidrelétricas. O mundo conta atualmente com mais de 60 mil usinas. Das maiores do mundo, 3 ficam no Brasil: Itaipu, Belo Monte e Tucuruí. Claro que as Três Gargantas na China, ela acabou superando
tudo. Mas lembrando que Itaipu ela é binacional, uma parceria Brasil-Paraguai, tá? Então, brasileira seria só Belo Monte, Tucuruí, binacional Itaipu e as Três Gargantas, a maior hidrelétrica do mundo. Quando nós pensamos sobre essa questão das hidrelétricas, tem muito o remanejamento de populações, mesmo que sejam pequenas vilas, então elas ganham sim casas em outras localidades, mas tem muito esse sentimento do pertencimento aonde elas moram e ali de querer permanecer. Falei agora há pouco sobre a questão do sagrado com relação aos cemitérios, né, dos nossos indígenas, que são locais sagrados para eles. Surgiu com essas construções das hidrelétricas, principalmente na Amazônia, movimentos de populações lutando pelos seus direitos, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre uma questão para fechar a nossa aula. A força das águas tem viabilizado a construção de usinas hidrelétricas de grande porte no Brasil, sendo Itaipu um exemplo. Com base nos conhecimentos sobre o desenvolvimento e a questão socioambiental, considere as afirmativas a seguir. 1. Tá, só fazendo um paralelo, no Enem, né, lembrando que é caneta preta, eu sugiro a você, enquanto aluna de doutorado, enquanto concurseira, de levar 2 canetas pretas, se possível com tons diferentes, né, que seja tons diferentes, eu digo um mais fraco e um mais escuro. Para quê? Para você grifar a ordem de comando da questão, que nem sempre vai vir se é para marcar a errada ou a correta, então só para você destacar. E aí sempre que eu faço uma questão num concurso público que tem essas alternativas, eu costumo criar alguns símbolos, então eu coloco o N com o tio em cima, né? Ou só o N de não, S de sim, ou se você não quiser, risca toda a sua prova. Eu prefiro colocar S ou o N, porque depois eu gosto de levar para casa, prova e analisar. Então, quando você for ler essas alternativas, né, coloca um sim ou um não, só para você ir analisando cada uma das alternativas e depois facilitar, né, otimizar o teu tempo. Então, a retirada das populações das áreas atingidas por construção hidrelétrica tem produzido impactos sociais com o desenraizamento cultural? Sim. Então, o sentimento de pertencimento àquela localidade, eu nasci ali, eu vou morrer ali, ou eu nasci, só sei viver da terra, né? 2. Itaipu é um exemplo da prioridade dada à preservação do habitat natural no projeto nacional desenvolvimentista defendido pelos militares pós-tem 64? Em hipótese alguma, gente, essas questões ambientais, elas estão sendo levadas em evidência agora. Quando se foi construída Itaipu, né, Brasil-Paraguai, a maior parte das áreas alagadas está no Paraguai, né? Então, essa política de compensação, tá? Então, não, hoje sim se pensa nessa questão dos habitats, mas a princípio 64 não. Então, na 1 pode colocar um S, na 2 você pode riscar ou colocar um N com o tio ou só o N. 3. As incertezas sobre os impactos ambientais com a construção de usinas hidrelétricas trouxeram por desdobramento a formação de movimentos dos atingidos pelas barragens? Sim, ou seja, essas pessoas para serem ouvidas, para terem os seus direitos, né, que já são adquiridos, sendo cumpridos, eles fizeram sim movimentos até para a questão de discussão, né, dentro dessa questão política. Então, 3, correta. 4. A construção de hidrelétricas liga-se também à preocupação com a crise energética mundial prevista para as próximas décadas? Sim,
né? Então, embora estão pensando na questão da energia solar, da energia eólica, né, irão sim construir novas hidrelétricas, mas em proporções menores. Então, se nós marcamos que a 2 ela é errada, então ali eu já elimino a alternativa B e a alternativa D. Então, alternativa A, alternativa B, alternativa D. Então, eu vou analisar só a alternativa C e a E. Ou seja, se você tinha 20% de acertar essa questão, agora já vai para 50%. Mas a 3 e a 4 elas estão corretas sim, e a questão alternativa 1 também. Então, a letra E, somente as alternativas 1, 3 e 5, desculpa, 1, 3 e 4 estão corretas. Gente, beijos, bons estudos.